mundo não pertence aos sábios gentis, nem aos talentosos distraídos. Ele pertence aos que entendem as regras invisíveis que regem a mente humana, aos que enxergam através do caos, aos que transformam cada sombra em vantagem. A maioria vive em piloto automático, esperando que a vida seja justa, acreditando que boas intenções são suficientes para vencer. Mas você não está aqui para ser a maioria. Você está aqui para acionar uma parte sua que sempre existiu, mas que foi silenciada por conveniência, educação, medo ou conforto. Hoje, você desperta o lado estratégico, frio, calculado, capaz de ver 3 movimentos à frente, enquanto todos ainda se perguntam o que está acontecendo. Pense na última vez em que você perdeu uma oportunidade porque reagiu rápido demais, porque deixou a emoção guiar sua decisão, porque acreditou que sinceridade era uma arma. Não era. Nunca foi. Você percebe isso agora, olhando para trás como quem observa um novato jogando xadrez pela primeira vez, movendo peças sem entender que cada ato revela fraqueza ou intenção. A verdade é simples. Quem controla o próprio comportamento governa resultados. Quem controla o comportamento dos outros governa o mundo. É aqui que você começa a se separar da massa, porque as massas querem conforto emocional, querem explosões, querem falar demais, querem provar pontos. Um estrategista implacável não desperdiça energia tentando parecer forte. Ele é forte. Ele observa, calcula, espera, age somente quando a ação atinge o máximo impacto com o mínimo esforço. A paciência dele não é passiva, é uma arma apontada para o momento certo. Imagine entrar em qualquer ambiente e perceber que ninguém ali controla nada. Nem suas reações, nem seus pensamentos, nem suas expectativas. Pessoas inflamadas discutem por motivos pequenos. Outras tentam impressionar quem não está prestando atenção. Várias lutam por validação como se isso tivesse valor real. Enquanto isso, você está em silêncio, percebendo fragilidades, identificando tensões, mapeando comportamentos. Você se torna invisível, mas inevitável. Essa é a primeira mutação, a de sair do palco e assumir a cabine de controle. Quando alguém fala algo provocativo, você não reage. Quando alguém tenta validar sua força, você não responde. Quando alguém tenta puxar sua energia, você não entrega. E é nesse silêncio que a sua influência cresce. Psicologicamente, quem fala menos domina mais. Quem demonstra menos urgência parece mais poderoso. Quem não reage ao caos é percebido como alguém acima dele. Isso confunde, intimida e atrai ao mesmo tempo. A maioria não entende isso e nunca vai entender. Eles respondem antes de pensar. Entregam emoções como se fossem gratuitas. Acreditam que autenticidade é dizer tudo o que sentem no momento em que sentem. Mas autenticidade sem estratégia é autossabotagem. Eles se expõem demais, revelam demais, pedem demais. Você, não. Você entende que informação é poder, e poder não se distribui. Você guarda seu íntimo como um cofre lacrado. E quando decide falar, cada palavra tem peso. Nada é desperdiçado. Tudo tem propósito. Quando você aparece dessa forma, centrado, silencioso, firme, os outros começam a reorganizar seu comportamento ao redor do seu. Eles tentam te decifrar, tentam te agradar, tentam entender o que você pensa. Eles se ajustam a você. Isso é domínio psicológico. Não o domínio forçado, bruto, que nasce da imposição, mas o domínio natural, magnético, que nasce da capacidade de controlar o próprio interior. Maquiavel sabia disso. Quem domina a si se torna irresistível. Quem domina os outros sem esforço é temido, respeitado e seguido. Enquanto os outros jogam para serem notados, você joga para ser inevitável. Enquanto eles buscam reconhecimento, você busca posição. Enquanto eles reagem, você conduz. A diferença é enorme. E quanto mais você desenvolve essa mentalidade, mais percebe que todas as suas antigas frustrações vieram da mesma fonte: ingenuidade.
A crença infantil de que o mundo recompensa boas intenções. Agora você entende. O mundo recompensa percepção, leitura, frieza, timing, mistério. Ele recompensa quem age com precisão cirúrgica. E é por isso que, a partir deste momento, você abandona completamente qualquer resquício de impulsividade emocional. Você não age porque sente, você sente, analisa e decide se aquilo merece ação. Essa mudança simples separa o ingênuo do estrategista. Você não levanta a voz, porque sabe que poder não precisa de volume. Você não se justifica, porque sabe que explicações diminuem a autoridade. Você não pede aprovação, porque sabe que a aprovação é a moeda dos fracos. Agora respire fundo e perceba o seguinte: isso não é algo que você vai aprender. Isso é algo que você está se tornando. É uma reconfiguração interna. Uma versão sua que sabe ver além das palavras, além das intenções, além das aparências. Uma versão sua que sabe que gentileza estratégica é mais poderosa que agressividade impulsiva. Uma versão que aprendeu que o verdadeiro controle vem do autocontrole. Quando você assume esse estado, o mundo começa a responder de outra forma. O que antes te irritava agora te diverte. O que antes te intimidava agora te revela informação. O que antes te bloqueava agora se torna combustível. Você já não está competindo com ninguém. As pessoas competem com a ideia que fazem de você. E quanto menos elas entendem, mais poder você possui. Você começa a enxergar que cada pessoa que cruza seu caminho carrega um manual de funcionamento escondido, revelado nos pequenos detalhes que todos ignoram. O jeito que alguém cumprimenta, o ritmo com que fala, a maneira como reage a uma pausa, a forma como tenta impressionar ou se justificar, tudo isso entrega mais do que qualquer discurso preparado. E enquanto os outros se distraem com palavras, você se concentra nas microaberturas, nos lapsos, nas hesitações, naquilo que não foi dito. É ali que o verdadeiro poder se esconde. A maioria acha que influência é construída falando muito. Mas você percebe rapidamente que influência surge quando você deixa os outros revelarem quem são. Quando você domina o silêncio, as pessoas preenchem o vazio com suas próprias verdades, seus medos, suas inseguranças, seus desejos desesperados por aprovação. Elas entregam informações que nem sabiam que estavam revelando, acreditando que estão apenas conversando. É assim que você coleta tudo o que precisa sem pedir nada. E por que isso funciona tão bem? Porque o ser humano comum teme o silêncio. O silêncio revela. O silêncio expõe. O silêncio obriga cada um a lidar com seus próprios pensamentos. Você não teme esse espaço. Você o utiliza. Você entende que cada segundo de quietude que o outro tenta quebrar revela uma fraqueza mental. E aos poucos, sem perceber, ele começa a ajustar o comportamento para atender às suas expectativas. Ele quer aprovação, quer resposta, quer reação. Você não dá nenhuma imediatamente. E isso faz com que sua presença pese no ambiente como se carregasse gravidade própria. Esse estado de domínio interno produz um efeito colateral inevitável. Você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade é uma arma. Pessoas previsíveis são manipuláveis. Pessoas previsíveis oferecem padrões fáceis de explorar. Você não. Quando alguém espera que você reaja, você observa. Quando alguém espera que você se defenda, você sorri. Quando alguém espera que você se justifique, você deixa o silêncio falar por você. A mente humana não suporta mistério prolongado. Ela tenta preencher a lacuna criando teorias. E quase sempre, essas teorias colocam você em uma posição maior do que realmente é naquele momento. O mistério amplifica poder. Com essa nova mentalidade, você também para de gastar energia tentando provar algo. Quem tenta provar, já perdeu. A necessidade de convencer alguém sobre seu valor é o gesto mais claro de que você duvida do próprio valor. Por isso você se afasta desse jogo. Você entende que o valor é percebido, não declarado. Ele é percebido na calma diante do caos, na postura firme, na ausência de desespero, na clareza do olhar, na economia das palavras. As pessoas sentem quando alguém sabe onde está pisando.
É aqui que você começa a compreender uma lei sombria. A maioria das pessoas não busca a verdade, busca emoções. E quando você não brinca com as emoções delas, quando não dança junto no teatro das reações impulsivas, você se torna uma figura desconfortável de decifrar. Esse desconforto cria respeito. E o respeito cria espaço. E o espaço cria vantagem. Quem mantém vantagem controla o jogo. A partir desse ponto, você percebe que não precisa mais disputar atenção. Você não é feito para multidões. Você é feito para a mesa onde as decisões são tomadas. E essa mesa não se senta quem fala muito, mas quem fala certo. Não se senta quem busca reconhecimento, mas quem toma decisões sem estremecer. Não se senta quem precisa ser visto, mas quem sabe que, quando chegar a hora, sua presença será impossível de ignorar. O curioso é que, conforme você desenvolve essa frieza estratégica, as pessoas começam a tentar se aproximar de você. Elas são atraídas pela tranquilidade que você transmite, não porque é acolhedora, mas porque é rara. Elas começam a perguntar sua opinião sobre assuntos que antes nunca ousariam. Elas tentam entender sua forma de pensar, tentam copiar seu comportamento, tentam absorver sua mentalidade. Mas o que elas nunca percebem é que nada disso vem de fórmulas externas. Vem de uma decisão interna, a decisão de nunca mais ser guiado pelo impulso. A cada dia que você reforça esse estado, você passa a ver o padrão universal que rege os conflitos humanos. Todo mundo busca controle, mas quase ninguém controla a si mesmo. Todo mundo tenta influenciar, mas quase ninguém domina os próprios impulsos. As pessoas querem vencer batalhas externas enquanto perdem batalhas internas todos os dias. É por isso que, quando você domina suas reações, você já está anos-luz à frente. E é aqui que outra transformação acontece. Você deixa de ver o mundo como um campo de batalha emocional e passa a vê-lo como um tabuleiro de estratégias. Você percebe que cada conflito é uma oportunidade de informação. Cada provocação é um teste. Cada comentário atravessado é uma tentativa de puxar sua energia. E quando você não alimenta nada disso, a outra pessoa se desestabiliza. O poder muda de mãos sem que uma palavra seja dita. Você passa a agir como alguém que sempre tem alternativas. Porque tem. Você nunca mostra necessidade. A necessidade é o cheiro que enfraquece qualquer autoridade. Quando você se posiciona como alguém que não está preso a nenhum resultado específico, o mundo tenta te puxar para perto. A independência, quando real, cria magnetismo. E a partir desse momento, algo curioso acontece. Você não precisa elevar a voz, não precisa se impor fisicamente, não precisa fazer discursos. Sua postura fala, sua calma fala, seu olhar fala. Você se torna um contraste vivo com o caos emocional que domina o resto do mundo. E é esse contraste que transforma sua presença numa força. A terceira transformação acontece quando você começa a perceber que absolutamente tudo o que as pessoas fazem é motivado por duas forças: medo ou desejo. Toda escolha humana nasce dessas raízes. Toda palavra, toda ação, toda reação, todo impulso. E enquanto os outros se deixam arrastar por essas forças como folhas jogadas ao vento, você aprende a enxergar além delas, a ler o que está realmente acontecendo por trás das máscaras. Quando alguém tenta se afirmar demais, você vê o medo de ser irrelevante. Quando alguém tenta te impressionar, você vê o desejo de validação. Quando alguém critica com intensidade, você percebe o medo de ser exposto. Quando alguém tenta diminuir suas conquistas, você enxerga o desejo de se sentir maior. A superfície nunca te engana porque você não está mais olhando para a superfície. Isso te dá uma vantagem tão absurda que as pessoas parecem transparentes, previsíveis, quase programadas. Você não reage à provocação porque sabe que ela não tem nada a ver com você. Ela revela a insegurança do outro. Você não se ofende com agressividade, porque entende que a agressividade é apenas um grito de alguém que perdeu o controle interno. E você não se abala quando alguém tenta manipular, porque você enxerga a intenção antes da ação. Esse é o ponto em que você quase consegue prever comportamentos.
Não como um vidente, mas como um estrategista que aprendeu a lógica das emoções humanas. Você sabe que quem é carente se apega rápido demais, que quem é orgulhoso recua quando é ignorado, que quem é inseguro tenta atacar, que quem quer poder se expõe tentando demonstrá-lo. A previsibilidade do mundo começa a te dar uma paz estranha, não porque ficou fácil, mas porque ficou claro. E quando tudo fica claro, você começa a jogar com uma calma que assusta. Os outros esperam que você enfrente certas situações com ansiedade, medo, dúvida. Você não demonstra nada. Você observa. Você percebe detalhes que os outros ignoram. O tremor mínimo na voz, a mudança no ritmo da respiração, os olhos que desviam na hora errada, a intenção oculta no sorriso que tenta disfarçar desespero. E é assim, sem esforço, que você ganha vantagem. Os outros usam força. Você usa percepção. Com essa percepção vem outra habilidade ainda mais poderosa. Você aprende a não dar aquilo que o outro quer. E isso muda tudo. Se alguém quer sua reação, você dá silêncio. Se alguém quer sua explicação, você dá mistério. Se alguém quer sua validação, você dá indiferença. Se alguém quer saber seus planos, você dá um enigma. Essa recusa em alimentar o que o outro busca faz com que ele perca a estabilidade emocional, porque as pessoas são viciadas em previsibilidade, são viciadas em respostas rápidas, são viciadas em serem compreendidas. Quando você não entrega nada disso, você cria um campo psicológico poderoso ao seu redor. E não é um campo agressivo, é um campo que diz: eu não sou influenciável, eu não sou acessível emocionalmente, eu não estou jogando o mesmo jogo que vocês. E quando alguém não joga o jogo comum, ele automaticamente é colocado numa categoria superior. As pessoas começam a tratar você como alguém que sabe mais do que realmente sabe. E isso é uma vantagem extraordinária. A partir desse ponto, sua presença começa a afetar a dinâmica dos ambientes. As conversas mudam quando você chega. As intenções se reorganizam. Os conflitos se suavizam ou se intensificam dependendo do que você permite. Você percebe que o poder não está em controlar os outros diretamente. Está em controlar como você se posiciona diante deles. Quando você domina seu posicionamento, você influencia tudo sem força. É aqui que a verdadeira frieza estratégica aparece. Você aprende a escolher suas batalhas com precisão. Não responde a tudo. Não luta por tudo. Não tenta ganhar pequenas discussões. Não tenta corrigir ninguém. Você só se move quando algo realmente importa. Isso faz com que cada movimento seu pareça calculado, porque é. E quando algo é calculado, qualquer ação sua parece maior do que realmente foi. Mas essa frieza não te transforma em alguém distante ou amargo. Pelo contrário, ela te torna alguém que valoriza a energia. Você para de desperdiçar sua força com pessoas que não merecem, com situações que não importam, com dramas que não levam a nada. Você começa a agir como alguém que sabe exatamente qual é o seu valor. E quem sabe o próprio valor não discute sobre ele, demonstra. Essa demonstração silenciosa cria algo ainda mais raro: tranquilidade. Uma tranquilidade tão profunda que os outros sentem ao seu redor. Eles procuram essa estabilidade, mas não conseguem recriá-la. Porque estabilidade emocional não vem do mundo externo, vem da disciplina interna, das guerras que você aprendeu a não lutar, das palavras que você aprendeu a não dizer, das pessoas que você aprendeu a não perseguir. A partir daqui, você percebe que a maioria das coisas que te abalavam no passado só te abalavam porque você reagia rápido demais. A pressa é inimiga do poder. A necessidade é inimiga da autoridade. A impulsividade é inimiga da estratégia. Agora, você domina todas as três. E quando você começa a dominar suas reações com essa profundidade, algo inevitável acontece. Você se torna alguém que ninguém quer perder. Porque sua presença muda ambientes, muda atmosferas, muda comportamentos. Você não é apenas uma pessoa, você se torna uma referência, uma força, um padrão, uma expectativa. E quando alguém vira uma expectativa, ele já venceu, já influencia, já controla, não pela força,
mas pela inevitabilidade. Chega então o estágio final, aquele que poucos alcançam porque exige o tipo de disciplina que a maioria jamais aceitaria. O estágio em que você deixa completamente de se mover pelo olhar dos outros e passa a se mover apenas pelo que constrói poder real. Não poder superficial, não poder teatral, não poder emocional, mas poder estrutural, silencioso, inabalável. Aqui, você entende que uma vida inteira pode mudar dependendo de quais batalhas você escolhe e de quais você ignora. E no fim, todos os movimentos se resumem a isso. Não vencer tudo, mas vencer o que importa. Você passa a viver num estado de clareza tão raro que quase parece outro mundo. Você olha para as pessoas e sabe imediatamente quais são guiadas por ansiedade, quais são escravas da impulsividade, quais usam raiva como muleta, quais fingem autoconfiança para esconder o vazio, e nenhuma delas te assusta mais. Porque você não é mais uma versão emocional de si mesmo. Você é alguém que aprendeu a funcionar em um nível acima, o nível da intenção. Você não fala quando está irritado porque sabe que irritação é fraqueza. Você não argumenta com quem não entende porque sabe que explicações desperdiçam poder. Você não busca vingança porque sabe que nada destrói alguém tão rápido quanto a própria natureza dessa pessoa. Você não tenta convencer ninguém a te respeitar. Você se comporta como alguém que não precisa disso. E é essa indiferença calculada que te dá algo ainda mais raro: autonomia total. Quando você não é guiado pela necessidade de agradar, você se torna livre. Quando você não é guiado pela necessidade de ser compreendido, você se torna imprevisível. Quando você não é guiado pela necessidade de ser aceito, você se torna perigoso no melhor sentido da palavra. A maioria das pessoas é facilmente manipulada porque tem medo de ficar sozinha, medo de parecer estranha, medo de perder algo. Você elimina esses medos um por um, e quando eles caem, o mundo perde a capacidade de te pressionar. Você passa a ser a única pessoa no ambiente que realmente escolhe, enquanto os outros apenas reagem. É aqui que você começa a aplicar tudo o que aprendeu, não apenas para se proteger, mas para construir. Porque poder verdadeiro não é apenas defesa, é criação. Você cria oportunidades onde ninguém vê nada. Você cria alianças que fortalecem seu caminho sem depender de ninguém. Você cria presença porque não compete pela dos outros. Você cria influência porque não tenta conquistar. Apenas existe com intensidade suficiente para que ninguém consiga ignorar. Quando você fala, poucas palavras bastam. Quando você age, pequenas ações criam grandes ondas. Quando você observa, as pessoas se ajustam. Quando você entra, o ambiente muda. Isso acontece porque você não carrega as correntes emocionais que prendem o resto do mundo. Você se libertou delas. E quem é livre de verdade se destaca automaticamente, porque liberdade mental é a forma mais rara de força. Com essa nova postura, você passa a ver o jogo da vida como um tabuleiro vivo. E em cada movimento você pode criar vantagem, desde que mantenha as duas chaves mestras: controle interno e intenção clara. O controle interno evita que você seja puxado para a mediocridade emocional dos outros. A intenção clara impede que você desperdice energia com distrações. Quando essas duas forças se combinam, você não vive reagindo ao mundo. Você molda o mundo em torno de si. E esse molde é silencioso, quase invisível. Você influencia sem parecer que está influenciando. Você conduz sem parecer que está conduzindo. Você decide sem parecer que está decidindo. Esse é o ápice do poder estratégico. Agir sem se expor, avançar sem anunciar, dominar sem ameaçar. As pessoas ao seu redor sentem que algo está diferente, mas não conseguem nomear o que é. Sentem sua presença, mas não entendem por que ela pesa. Tentam te interpretar, mas jamais alcançam todas as camadas. É isso que faz você se tornar alguém que os outros levam a sério mesmo quando você não diz nada. Porque sua postura já é uma declaração, seu controle já é um aviso, sua tranquilidade já é uma assinatura. Você não precisa de aprovação porque a aprovação vem automaticamente
da maneira que você se comporta. E quando a aprovação não te controla, ela começa a te servir. A partir desse ponto, você deixa de buscar vantagem. Você se torna a vantagem. Deixa de buscar respeito. Você se torna respeitável. Deixa de buscar poder. Você se torna inevitável. As pessoas se aproximam porque sentem que você sabe algo que elas não sabem. E você realmente sabe. Sabe que emoções são forças, não guias. Sabe que a maioria só reage, enquanto poucos escolhem. Sabe que o mundo não é controlado pelos mais fortes, mas pelos mais disciplinados. Sabe que palavras são baratas, mas silêncio é caro. Sabe que quem mantém o centro domina qualquer situação. E então você percebe a verdade final. Um gênio estratégico implacável não nasce do intelecto, mas do autocontrole. Não nasce do talento, mas da intenção. Não nasce da agressividade, mas da calma. E não nasce da luz, mas da sombra. Da capacidade de olhar para dentro, identificar suas fraquezas e destruí-las uma por uma, até que nada possa te derrubar internamente. Esse é o ponto de chegada. E também o ponto de partida. Porque agora você não é mais apenas alguém tentando entender o mundo. Você é alguém que sabe moldar o mundo com a própria presença. E quando você alcança isso, não precisa mais provar nada. Você se torna tudo o que precisava ser.